E aí pessoal, beleza? Suave? Então, trazendo mais um videozinho aqui só para explicar algumas mecânicas que podem ajudar o pessoal que está tendo dificuldade na câmera 2 do piso 2. Isso aqui é mais por conta do pessoal que pediu mesmo para mim estar trazendo umas dicas, porque teve uma galera que gostou do vídeo anterior e falaram que não conheciam algumas mecânicas. Então, eu fico feliz de poder ter ajudado o pessoal que conseguiu fazer por conta das dicas do vídeo. E aqui nesse aqui agora eu vou estar só explicando a câmera 2 do piso 2, ela não é requer mecanicamente tanta estratégia quanto a câmera 3, mas ainda assim que a sala 3 no caso, mas ainda assim ela requer um pouquinho de atenção, principalmente se você estiver tendo um pouco de dificuldade. Aqui no início, na composição que eu usei um personagem do elemento Pyro, dois Anemos e um do elemento Ido. O personagem do elemento Ido, que no caso aqui é o Shingekyo, não faz muita diferença nessa sala. Eu trouxe mais ele por conta da curinha extra que ele dá ali, e por ele não precisar ficar em campo o tempo inteiro. Então ele é mais um suporte aqui do que um DPS nessa parte da sala, né, na composição do meu time em específico. O que acontece? Eu recomendo vocês trazerem, pela quantidade de inimigos que tem nessa sala, personagens que tenham algum controle. Por exemplo, Sucrose, o Trevor Anemo, como eu estou trazendo ali, a Jean, mas a Jean não tem um controle absurdo, é só o E dela que segura. O Venti, que tem um controle mais roubado atualmente do jogo. O Zhongli também, que vai te ajudar bastante, mantendo os inimigos petrificados com o efeito da ultimate dele. Aqui no caso, tem aquele pilar ali atrás dessa chave aqui que vocês estão vendo, que é um pilar que ele fica dando um buff elétrico nos inimigos. Esse buff aumenta a resistência deles tanto para magia quanto para dano físico. Então é necessário que você tenha personagens na sua composição do elemento Cryo e do elemento Pyro, porque eles retiram esse buff do inimigo muito fácil. No caso, eu estou trazendo um Sucrose e o Traveler pela quantidade de inimigos. Como eu havia falado, vai precisar de um pouquinho de controle, e controle nessa sala faz toda a diferença. Aqui, como vocês puderem ver, eu montei um time de 4 estrelas para ficar um pouco mais acessível para o pessoal. Mas como no caso você não precisa necessariamente do Shingekyo, fica até mais amplo. Na hora de você montar o time, você pegar um personagem Cryo, uma Diona, por exemplo, se você estivesse aqui, faria muito mais diferença do que o meu Shingekyo fez. E a Diona recentemente foi dada gratuitamente, um personagem que todo mundo tem. Então, Cryo e Pyro. Aqui no início da sala tem umas mecânicas que eu acho bem interessante que eu vou explicar para vocês. Eu fui pro lado esquerdo e usei o escudo da Xinha. Não foi nem pelo fator dela ficar com o escudo para ser protegido, foi mais para aplicar o elemento Pyro em cima do inimigo. E assim que eu aplicar o elemento Pyro, eu vou tacar a ultimate da Sucrose para ela absorver o Pyro e pegar o redemoinho de fogo. Pegando o redemoinho de fogo, quando a sala buffar os inimigos com efeito elétrico, o fogo vai retirar. Então eu vou estar cauterando o tempo inteirinho o efeito da sala. Tá aqui a ultimate, pegou o Pyro. Aqui eu só tento manter o Pyro por mais tempo possível, para conseguir dar o máximo de dano. Aqui, como vocês podem ver, eu ultei com a Xinha, mas não pegou o dano físico da ultimate dela. Por quê? Porque os inimigos foram buffados com o efeito elétrico, e assim que eu taquei o efeito Pyro no redemoinho, eles estouraram. Então aconteceu a sobrecarga, teve a ultimate da Sucrose que levanta eles, e com a sobrecarga eles levantaram ainda mais e eu perdi o time do ultimate da Xinha. Não é algo assim muito prejudicial, é só umas ultimates que eu vou errar aqui, mas assim, caso você esteja tendo dificuldade para passar nessa sala, toma cuidado com esse tipo de detalhe que para você pode fazer toda a diferença. Então eu recomendo, em vez de você fazer redemoinhos com o elemento Pyro, com o elemento Cryo é melhor, porque ele não vai causar sobrecarga e não vai espalhar os inimigos da forma como a Sucrose espalha. Como o elemento Pyro em cima do redemoinho da Sucrose espalha. Aqui não tem muito segredo, você vai focar os bandidos primeiro, porque os morceguinhos, por mais que eles não cheguem perto de você, eles ainda vão se aproximar porque eles precisam de acertar. E você focando nos bandidos, vez ou outra, eles vão se aproximar ao ponto de você conseguir acertar um bandido e eles ao mesmo tempo. Aqui o mesmo efeito, repare que eu vou cometer um erro aqui nessa parte. Eu absorvi do elemento Hidro.
Tentem não fazer isso, porque nessa sala, isso aqui, se eles tomassem o buff elétrico, o elemento hidro não retira tanto assim o buff elétrico. Eu acho que conforme você vai usando o hidro, retira, mas não é o melhor elemento. Então, lembrando, sempre tentando fazer o redemoinho, absorver Cryo ou Pyro. De preferência, Cryo. Aqui não tem muito segredo, é o que eu falei, você foca primeiramente nos bandidos. E sempre de olho com esses morceguinhos, porque aqui, eu fiquei congelado. Então pode acontecer de você ficar congelado muito tempo. Então cuidado com essa parte. Ah, e tem um detalhe bastante importante, deixa eu voltar aqui para explicar isso aqui para vocês. Isso aqui eu fiz, mas pode ter passado despercebido por muito. Reparem que nesse momento aqui voltar um pouquinho mais, ok. Nesse momento eu uso a Traveler para bater com o elemento neles e eu vou usar o redemoinho dela. A minha intenção foi, eu pensei, eu tô com, eles estão do meu lado, os morceguinhos, eles vão me acertar, eu vou ficar com o elemento Cryo e eu vou conseguir usar o elemento Cryo no redemoinho, porque caso vocês não sabem, é uma mecânica do Traveler Anemo. Quando ele está sob o efeito de algum elemento e você usa o redemoinho, o elemento sai de acordo com o elemento que está embutido no seu personagem. Então eu tentei aplicar isso e deu certo, reparem. Eu fiquei com o elemento Cryo, apliquei e joguei Ultimate. Nesse momento o redemoinho pegou o elemento Cryo. Então isso ajuda bastante. Não é uma técnica muito absurda, mas para você que está tendo dificuldade, eu repito, são detalhes que fazem completamente a diferença. Aqui não teve muito segredo. Matei os bandidos e depois sobrou os morceguinhos, você foca neles. Aqui nessa segunda parte já é um pouquinho mais complicado, que é onde o pessoal está tendo mais dificuldade. A sala é toda composta de inimigos do elemento Ido, exceto pelo maguinho do elemento Pyro que aparece na segunda etapa, mas aquele ali a gente consegue dar um jeito de matar ele muito facilmente. Aqui no início você vai ter problemas com 3 tipos de inimigo especificamente. O maguinho hidro, que vai criar as bolhas ao redor da sala que vai atrapalhar a sua movimentação, e se você ficar preso nelas você provavelmente vai morrer, porque o dano que os inimigos vão te dar enquanto você está preso é muito alto. Os esquilinhos, que tem um dashzinho e que eles te acertam de muito longe. E os patinhos são os mais complicados, porque eles se aproximam de você, eles tentam colar em você o tempo todo, e como a hitbox desse jogo não é muito boa, quando eles colam em você, pode ser que eles atrapalhem a sua câmera, a sua movimentação, e se você não tiver um personagem como eu tenho aqui, a Rosária, para conseguir usar o E dela e se reposicionar, você vai ficar preso e provavelmente vai morrer. Então muito cuidado, o seu foco aqui é no mago hidro e nos patinhos, depois os esquilos e depois os javali. Os javalis geralmente vão sobrar por último porque eles tancam muito, então não tem muito o que fazer, mas o seu foco primeiramente é esse. Eu recomendo, justamente pelo fato da sala ser com inimigos completamente hidros, trazer elementos como eu trouxe aqui, elétricos, pyros e cryos, principalmente cryo e pyro. Cryo pelo fato de você conseguir manter eles congelados e dar dano por mais tempo sem que eles consigam revidar, e Pyro porque como eles são de água, você está vendo aqui, ó, vaporizar 19k, então você sempre vai estar causando um dano a mais por conta da reação de fogo em cima de Pyro. Ajuda muito nessa sala, mas é muito mesmo. E um detalhe, repara que a minha Rosária quase morre aqui, porque você nessa sala precisa de um personagem de healer muito forte, senão você provavelmente vai morrer. É o que acontece, a maioria do pessoal falha nessa sala, né? Nem por conta do tempo, mas sim pelo dano que toma antes deles conseguirem fazer alguma coisa. E aí falhar na segunda sala é sempre chato, porque você tem que voltar a fazer a primeira tudo de novo e complicadinho. De novo, uma composição, aqui ó, vou dando uma pausa só um pouquinho, uma composição com personagens apenas 4 estrelas para vocês entenderem que não tem muita dificuldade para poder passar nessa sala, se vocês obedecerem a estratégia que a sala pede para poder completar ela. Nesse caso aqui, nessa segunda parte, aparecem essas 3 aves e na parte de baixo é o maguinho pyro que eu havia falado e 2 caranguejos. Ignore completamente os caranguejos e o maguinho pyro, porque eles vão até você, eles vão te seguir, independente de onde você for na sala, eles vão atrás. Esses 3 passarinhos eu recomendo focar eles já de início. Eles vão te atrapalhar bastante,
porque eles atacam de muito longe, só que a vida deles é muito baixa. Reparem que quando eu atacar eles, eu vou praticamente sumir com eles em 3, 4 skills, porque a vida deles é muito baixa. Mas toma cuidado com essas ondas que eles tacam no seu rumo, que provavelmente se te acertar vai ser hit kill. Congelei, usei a ult da Fischl e bati com o Bennett, matei, sem dificuldade nenhuma. Então só toma cuidado para você não tomar o ataque deles, porque dói muito e provavelmente vai ser hit kill, ainda mais se os 3 baterem combinado. Aqui, como vai sobrar esse maguinho no final, se você tiver trazido personagens do elemento Cryo ou Elétrico, você vai conseguir quebrar muito fácil, ainda mais se você tiver Hidro e Anemo. Anemo eu falo mais por conta de você conseguir usar o espalhar em cima de um personagem Hidro e acertar esse maguinho. Você vai quebrar o escudo dele com uma facilidade absurda. Passei sem muita dificuldade. Aqui eu vou estar voltando só para dar uma ressalva em alguns pontos que eu acho bem interessante estar explicando para vocês. Vou voltar mais um pouquinho. É que eu já deixo passar direto só para estar explicando. Então, novamente, sempre que for pegar um redemoinho ou do elemento Cryo ou do elemento Pyro, para estar retirando o buff elétrico dos inimigos da sala. Tenta manter o Pyro por máximo tempo possível. Se você tiver de Cryo, tenta manter o Cryo. Depois, o seu foco é completamente nos bandidos. Como eu falei, os morceguinhos ali vão ficar voando e eles se aproximam com o decorrer do tempo, conforme a sua movimentação vai mudando da sala, eles acabam se aproximando e fica mais fácil de você matar eles. Não tem muito segredo. Vocês podem ver, foi um time 4 estrelas e personagens 4 estrelas do elemento Pyro e Cryo, é de fácil acesso para todo mundo. Sucrose também não tem muita dificuldade, e o Trevor todo mundo começa com ele. Então, se você não tiver o Trevor Anemo, provavelmente deve ter uma Sucrose na sua composição. Se não tiver, se você tiver um personagem como o Venti e o Zhongli, também ajuda bastante. Embora sejam de 5 estrelas, nem todo mundo tem, mas caso você tenha, eles fazem toda a diferença nesse andar. Aqui eu vou fazer um esqueminha lá de aplicar o elemento Cryo. Apliquei o elemento Cryo, ficou mais fácil. Bato com o Pyro para quebrar a resistência e é isso. Sem muitos segredos, a mecânica dessa sala não existe tanta estratégia assim como a 3, mas ainda assim é um pouquinho complicado se você estiver tendo dificuldade. Então são detalhes que podem fazer toda a diferença para você. Aqui na parte 2, de novo, ressaltando, priorizar o maguinho Hidro. Você mata ele e ele te libera a movimentação do seu personagem dentro da sala. Caso contrário, você vai ter muito problema. Então, quebrou o escudo dele, já não tem mais problema que ele vai ficar parado, mas ainda assim, cuidado. Rosária quase morreu, é o que eu falei, se você não tiver um personagem de cura muito forte, você vai precisar de um escudo. Então, querendo ou não, essa sala é uma sala que exige um personagem de suporte muito bom para você que está conseguindo, pelo menos fazer essa primeira parte, porque depois quando vem as 3 aves e os caranguejinhos é mais tranquilo. Mas essa primeira parte é necessário sim ter um personagem para te ajudar. Isso eu falo pra galera que tá tendo mais dificuldade. Pra galera que passa mais tranquilo não faz muita diferença, mas pra galera que tá tendo dificuldade, esses detalhes fazem muita diferença. Aqui sempre focando esses 3, ignorando o caranguejo e o maguinho, deixando eles pro final. Aí depois que mata esses 3, acabou. Os caranguejos eles não dão muito dano. Se você souber se posicionar certinho, eles vão ficar te circulando e não vão fazer muita coisa. Eles são bem bobos assim, pra se dizer, não conseguem fazer muita coisa. E aqui só restou quebrar o escudo dele. Se você tiver com um personagem ido como uma bárbara de suporte, acabou. Você faz isso aqui muito mais rápido do que eu fiz. Três estrelas, sem muitas complicações, nenhum personagem morreu, então dá pra ver que dá pra conseguir fazer ela como uma composição 4 estrelas sem qualquer complicação. É só respeitar a estratégia que a sala pede. E no mais é isso, pessoal. Espero que eu consiga ajudar vocês mais uma vez com esse vídeo e até uma próxima. Valeu!